dá para viver de dividendos com ações? Dá para viver de dividendos com ações, como o Luiz Barsi tanto fala? Olha só, como a gente tá falando do Luiz Barsi, eu peguei o próprio livro dele, certo? O próprio livro dele. E eu vou ler aqui para você uma parte na página 148 e 149, onde ele fala, né, de um banco português chamado Caixa Geral de Depósitos, fala que foi comprado e tal, e aí depois ele fala, ó, mas os papéis não decolavam e ao final de 2 anos de bate-cabeça, o banco português Caixa Geral de Depósitos vendeu o Bandeirantes quase de graça para o Unibanco. Fiquei com um punhado de ações do Unibanco que não pagavam os mesmos dividendos. Uma ação que pagava bastante dividendos, e aí parou de pagar. De repente me vi com um buraco enorme na minha renda pela primeira vez desde quando eu comecei a investir pesado. Eu tinha a sensação ruim de que era preciso apertar o cinto, presta atenção. Cheguei a comentar com a minha esposa que não tínhamos ficado pobres, nem faltaria comida, mas teríamos que abrir mão de pequenos luxos que havíamos adquiridos até a situação melhorar. Página 48 e 49 do livro O Rei dos Dividendos, ele mesmo que escreveu, isso é praticamente uma biografia, ele conta, é muito bom esse livro, tá? E olha só, nessa época aqui, era 1990, Barsi já era praticamente milionário. Provavelmente ele já era milionário nessa época. E aí depois ele ficou bilionário. Concordo com Luiz Barsi que no momento atual como ele está, ele não precisa de outra coisa a não ser ação para poder viver de dividendos. Afinal, ele recebe mais de R$1 milhão de dividendos por dia. Porém, nem sempre foi assim e inclusive ele teve que apertar os cintos para poder viver de dividendos há pouco tempo atrás, né? Agora, eu e você, como pessoas físicas, como pessoas minoritárias, investidores minoritários, a gente realmente tem que nutrir essa vontade de viver de dividendos de ações? Eu vou ser bem sincero com você nesse vídeo, não fique chateado comigo, mas eu preciso gravar esse vídeo, principalmente para quem está começando a investir e me assiste. Dá uma olhada nisso aqui. Transmissão Paulista pagando dividendo de 4,87. A ESB Brasil sem pagamento de dividendos nos últimos 12 meses. Itaúsa foi muito criticada pelos centavinhos que ela pagava, né? Como ela caiu bastante aí nos últimos dias, o dividendo yield subiu para 8%. Banco do Brasil pagando 9,38%, mas dá uma olhada nesses dividendos aqui, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. E se a gente pegar um intervalo curto de 10 anos, pode ver que o dividendo caiu bastante, né? Em 2016, 17, 18, 19 e 20, o dividendo ali na casa dos 2%, 3%. O maior dividendo pago ali foi em 2019, 4,82%. E isso vai acontecer novamente, né? Não pense que o Banco do Brasil vai pagar assim para sempre agora. Não, vai acontecer momentos de queda. Vale, dividendo yield, né, empresa gigantesca, dividendo yield de 5,88. Semig, 7,72. Nem sempre foi assim também, olha só aqui. Yield de 3%, 4%, 5%, 4%. O que você quer me mostrar com isso, Léo? Você viu o número de empresas que eu te mostrei do setor perene, com exceção da Vale ali, né? Mas do setor perene, que o Luiz Barsi tanto fala ali do Best. Você viu o tanto de empresa que eu te falei que tá pagando pouco dividendo e que são cíclicas? Pois é, vou te apresentar aqui algumas situações onde as empresas elas podem diminuir o seu pagamento de dividendo. É normal uma empresa diminuir seus pagamentos de dividendos, né? Olha só, primeira coisa, né, que uma empresa pode diminuir o seu payout e diminuir o pagamento de dividendos para a gente, que é acionista dessa ação. É a antecipação de oportunidade. O caso de Taesa para investimento, o caso de Semig para investimento, o caso de Transmissão Paulista para investimento, que também tem ali um medinho tributário, né? Mas essas empresas seguraram a mão no pagamento de dividendos para poder, né, usar de oportunidades. Itaúsa é um ótimo exemplo disso, né? Ela segurou um pouquinho a mão nos dividendos, que era uma vaca leiteira, todo mundo comprava Itaúsa por conta dos grandes dividendos e ela resolveu parar de pagar os dividendos, cumprir só o mínimo obrigatório, que é 25% de payout, e investir na valorização de cota, né, em realmente ser uma holding. Outra coisa, empresas cíclicas, e aqui entra Petrobras, Vale, empresas do agronegócio, você pegar frigoríficos, né, todas as empresas de commodities, inclusive Klabin, né? Eu não abri Klabin aqui, vamos abrir Klabin. Dá uma olhada aqui nos dividendos de Klabin, né? Nos últimos 2 anos foi um dividendo de 7%, mas não foi assim sempre. Em 2021, 1,36% de 2020, ela nem pagou dividendos. E durante esse período aqui, desde 2013, olha só, não teve ali um dividendo absurdo, né? 2%, cara. Como que você vai sobreviver, né, com um dividendo yield de 2%? Então, empresas cíclicas também vão cortar dividendos em algum momento, né? Em algum momento o lucro vai cair e ela vai precisar cortar dividendos. Empresas de alto custo,
Empresas de alto custo, vamos supor, uma empresa que fatura 20 milhões e tem um custo fixo de 14 milhões, um exemplo só, tá, gente? Ela tem um lucro ali muito encaixotado, né, muito rígido. Então ela não distribui esse dividendo, né, desse lucro que sobra ali dos 6 milhões para guardar um pouquinho de caixa, porque o gasto dela é fixo. E aí, o lucro nem sempre é. Então, momentos que o lucro cair, ela tem um caixa para aguentar ali. Então, empresas de alto custo também vão diminuir dividendos. Olha só, você não está satisfeito ainda? Vou te falar mais uns aqui, ó. Reduzir grau de alavancagem. Empresa que deve, ela precisa parar de distribuir dividendos para poder pagar, né, a sua alavancagem. Klabin agora, com dívida líquida sobre EBITDA maior do que 3, né, na própria política de dividendos da Klabin, se eu não me engano, ela diz que o EBITDA ajustado, que é de 15% a 25% de distribuição, não será distribuído se dívida líquida sobre EBITDA estiver maior do que 3. Ou seja, foco em pagamento de dívida. Taesa agora com a dívida líquida mais alta, né, com certeza vai minar um pouquinho os dividendos. Se você der uma olhada aqui no gráfico de Taesa, tá pagando 10% agora, mas olha só, entre os últimos 3 anos foi o ano que menos pagou. Ano passado 14%. E ela historicamente paga muito, ó, 12%, 15%, 11%, 13%. Momentos que ela paga menos é 6%, né? Então ela vai minar também seu pagamento de dividendos por conta da alavancagem. Outro ponto, olha só, você tá achando pouco? Empresas com alto capital de giro. Precisa de muito capital de giro para poder continuar o seu processo. Como, por exemplo, empresas de varejo. Precisa de muito capital de giro porque a margem é muito curtinha. Empresas do setor imobiliário, né? O lucro é grande, mas para poder construir um novo prédio precisa de um grande capital de giro, então ela tem que guardar um pouco do seu caixa, né? Não pode distribuir de dividendos, justamente para poder manter o seu capital. Por que você está falando isso, Léo? Por que você está falando isso? Presta atenção, você está investindo todo o seu capital em ação, porque o Luiz Barsi fala que dá para ver dividendos assim, porque algumas outras pessoas falam que compensa muito investir em ações. Eu concordo que compensa muito investir em ações, mas não concordo que dá para você, principalmente você que é iniciante, você que vai investir um pequeno capital, né, você que é um investidor minoritário, você que quer viver de renda passiva e uma renda passiva estável, não dá para depender de ações. Isso é uma ilusão. É uma ilusão, muito melhor do que da poupança, mas ainda é uma ilusão, porque esses dividendos e esses payouts dessas empresas, elas vão mudar conforme o tempo vai passando, vão mudar. Olha só, vamos pegar aqui um outro banco que o próprio Luiz Barsi gosta, que é o Santander, né? Vamos pegar aqui, ó, Santander. Ele tem uma política de dividendos que gira em torno de 25% a 50%, e olha só o payout mudando aqui, 108, 20, 60, 70, então o payout sempre vai mudar, e as empresas têm direito de fazer essa mudança, né? Olha só o payout aqui de Transmissão Paulista, olha isso aqui, olha que loucura. Um ano pagando 100, 70, 2, 40, 100, 50, 20, 90, 5, 25, ou seja, você não tem previsibilidade do quanto que você vai receber de dividendos disso aqui. Como que você vai ter previsibilidade disso? Não existe. Olha só, vamos ver Klabin aqui, ó, Klabin, payout de 30, payout de 20, payout de 9, de 13, de 35, de 54. Então o payout muda o tempo todo em ações. E tem que mudar, não é um negócio porque, não, a ação é ruim porque muda o payout. Não, ela tem que mudar, faz parte do objetivo dela. Às vezes ela vai investir mais na empresa e por isso ela tem que diminuir o payout para poder investir na empresa. Às vezes ela vai distribuir realmente mais dividendos e aí ela vai aumentar o payout porque ela quer distribuir lucro ao cotista. Então, sim, as empresas não vão te fornecer uma renda passiva estável. Primeiro, porque você não vai encontrar ações que pagam todos os meses, você tem que fazer um amontoado de ações, né, para receber dividendo todos os meses com a ação, e nesse amontoado vai ter ação que paga mais dividendo em dezembro, em setembro, em novembro, em agosto, e você vai ter outros meses como fevereiro, julho, que são muito fracos, que as empresas não pagam. Então a gente precisa de uma solução. Não é verdade? A gente precisa de uma solução para isso. E aí muita gente tende a migrar à renda fixa, só que a renda fixa não é a melhor opção para isso. A renda fixa também tem o seu objetivo. Vamos falar aqui, ó. O objetivo das ações é o que na sua carteira? Qual que é o objetivo das ações? Que fique claro, anota isso aí, deixa o like no vídeo, se inscreve, mas anota isso aí, presta atenção. As ações, ela tem um objetivo de multiplicar o seu capital. Você escutou? Multiplicar o seu capital. Então, você vai investir em ações com o único objetivo, né, de escolher, lógico, ações boas, pagadoras de dividendos, para você diminuir seu risco. O dividendo, ele serve única e exclusivamente para você diminuir seu risco. Por quê? Como assim, Léo? Diminuir meu risco? Existem duas teorias vigentes entre empresas que pagam dividendo ou não. Porque alguns pensadores falam assim, ó, para que eu vou escolher uma empresa que paga dividendo se esse dividendo sai da empresa e vem para mim? É só tá trocando o bolso. Até porque ela funciona em DataX.
E se você fizer uma continha matemática, se a empresa custa R$30 na cotação e paga R$5, depois da Datacom ela vai passar a custar R$25, ou seja, o dinheiro saiu do bolso da empresa e veio para o seu bolso. Então alguns pensadores falam assim, os dividendos na verdade não são necessários, porque sai da empresa e vem para você, se deixasse os dividendos lá ia valorizar igual, né, se você não recebesse esses dividendos. Eu discordo um pouquinho disso, porque é necessário o dividendo para diminuir seu risco. Imagina só, você investe em uma empresa que não paga dividendos e ela vai valorizando, porque ela não paga dividendos, então o que vinha de dividendos para você é reinvestido na empresa e aí ela vai crescendo. Só que, por algum motivo, em algum momento, essa empresa quebra e aí toda aquela valorização cai. 80%, 90%. Você recebeu alguma coisa daquela empresa para diminuir seu risco, para minimizar a sua perda? Não, né? Agora, quando você investe na empresa e ela fica te devolvendo o seu capital, pequenas partes do seu capital, você diminui muito o risco. Você aumenta a sua posição acionária, né? É melhor você ter, por exemplo, 10 cotas de R$3 do que uma única cota de 30, por vários motivos, né? Um dia eu faço um vídeo sobre posição acionária, sobre número de base acionária, né? Mas, quando a empresa paga dividendo, o dinheiro que ia ficar nela volta para o seu bolso e você pode escolher o que você faz com aquele dinheiro. Ou seja, você diminuiu o risco daquela operação. Então os dividendos das ações servem para diminuir o seu risco na exposição nela, né? Para não acontecer o que aconteceu com o Luiz Barsi, né? O próprio rei dos dividendos, olha o nome do livro, Rei dos Dividendos. O rei dos dividendos, investindo só em ações, ele sofreu com isso. Você acha que você não vai sofrer corte de dividendo? Então você precisa se precaver disso. E como que a gente vai se precaver disso? Porque as ações servem para multiplicar o seu capital e os dividendos das ações não servem para te aposentar, ela serve para diminuir o seu risco, certo? Beleza. A renda fixa, ela não serve para te aposentar, é para você fazer saques, porque você vai pagar imposto de renda, né, absurdo, você vai minar o seu patrimônio e o único e exclusivo motivo da renda fixa na sua carteira é proteção, é reserva de emergência, reserva de oportunidade. Ela não serve para multiplicar seu capital e não serve para te aposentar. O que serve para te conferir um grande fluxo de caixa mensal e um grande fluxo de caixa estável? Tô esperando você responder, porque eu falo muito aqui nesse canal. Fundos imobiliários, meu parceiro. Os fundos imobiliários, ele também tem uma única e exclusiva função na sua carteira, que é te prover uma renda passiva mensal estável. Pronto! Você não vai ver um fundo imobiliário pagando 10% em um ano e no outro ano pagando 2% porque ele tem que investir em um novo imóvel. Você não vai ver isso, porque na legislação, o fundo imobiliário precisa distribuir 95% do seu lucro no exercício semestral. E aí, para poder satisfazer os cotistas, eles pagam mensalmente. Mas é 95% do lucro, cara. 95% do lucro. Não tem para onde fugir. Tá lucrando e o lucro vem de arrendamento de imóveis, ou seja, é muito estável. Logo, você vai receber uma renda passiva muito mais estável. Se a gente pegar aqui, por exemplo, alguns dos meus fundos imobiliários, ó, vamos pegar aqui HGLG, HSML, né? Um de cada setor, ó, MXRF11, RZTR, vamos pegar esses fundos imobiliários aqui. Ó. Você vê que o dividendo yield é muito maior, né? Não consegui bater aqui, minha meta de gravar esse vídeo em 15 minutos. Você vê aqui que o dividendo yield dele é muito maior, ó, 9,30%, e não só isso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. São dividendos estáveis, né? Olha só o crescimento. É R$1,10 desde 2021, né? Teve ganho de capital aqui, foi subindo, mas olha a estabilidade, 75 centavos, 78 centavos, R$1, R$1,10, R$1,10, R$1,10 mensalmente, cara, desde 2021. Olha o dividendo yield médio nos últimos 5 anos, 8,65. Vamos pegar aqui o HSML. E olha que o HSML é um fundo de shopping. Shopping sofreu lá na pandemia, né? Então diminuiu os dividendos. Mas olha isso aqui, se você der uma olhada, os dividendos são muito mais estáveis, né? Você consegue uma média de 6% anual. Nos últimos 5 anos tem uma média aí de dividendo anual de 6%. Vamos pegar aqui o MXRF11, que é um fundo de papel, pra gente não deixar o papel de lado. Dividendo médio ali, ó, nos últimos 5 anos, 12%. Lógico, tem algumas oscilações? Tem algumas oscilações sim, né? Aqui o gráfico ele oscila muito, mas isso aqui é a diferença de 1 centavo, né? Mas olha só, muito mais estável do que ações. Olha, vamos pegar aqui o RZTR, que é um fundo agrícola. Olha aí, pagou muito dividendo, teve uma venda de uma fazenda, pagando, mas os dividendos são estáveis, né? E esse ganho de capital vem para sua cota. Olha o dividendo yield médio aqui, 14,53%. Então, os fundos imobiliários, além de ele te prever, né, uma renda passiva mensal, você não precisar ficar se expondo em empresas, às vezes você vai se expor numa empresa que não paga bons dividendos, só para poder pagar em um mês que você não tem ali uma ação que paga bem naquele mês, né? Então você vai colocar um tipo de ativo que vai pagar mensalmente para você
de maneira mais estável, que oscila menos o seu capital, que oscila menos o dividendo. Então, para você viver de renda e se aposentar, realmente não tem jeito, é fundos imobiliários. Tô falando para você ter só fundo imobiliário na sua carteira? Não entenda errado, né? Olha o jeito que é a minha carteira. A minha carteira, né, é uma metodologia Kraken da geração de dividendos. Minha carteira tem ações, tem fundos imobiliários, tem renda fixa, tem ativos internacionais, tem ETF. Então, é uma carteira diversificada e é justamente isso que você precisa para se aposentar. Montar uma carteira diversificada, cara. E quando você bater a sua meta de patrimônio, pô, bati aqui, ó, eu queria R$1 milhão, bati a minha meta de patrimônio. Com ações você vai aposentar com R$1 milhão? Não vai. Com fundos imobiliários dá para aposentar? Até dá. Até dá. Por quê? Você vai receber ali uma média de 0,7% ao mês. Olha só, 1 milhão, 0,7% ao mês, tá? Isso aqui estável, tranquilamente. Você pega R$7 mil, desses R$7 mil você tira ali uns 20%, ó, menos 20% para você continuar reinvestindo. Então, desses R$7 mil você vai investir 1.400, vai continuar reinvestindo, porque senão a sua renda vai diminuindo, né? É lógico que a gente quer manter o nosso patrimônio. Os fundos imobiliários, eles são corrigidos pela inflação, mas você não pode deixar de aumentar aquela renda passiva que está vindo, justamente para você não sofrer com oscilações, possíveis oscilações que podem acontecer nos fundos imobiliários, né? Vai acontecer muito menos do que com ação? Com certeza muito menos. Primeiro fator, porque paga 95% do lucro. Segundo fator, porque vem de arrendamento de imóvel, não tem imprevisibilidade ali, né? A única imprevisibilidade, na verdade, é alugar ou desalugar o imóvel, né? Essa é a única imprevisibilidade. Com uma boa gestão, isso não vai sofrer. Ele não vai deixar de pagar dividendo para poder comprar um novo imóvel, não, é obrigatório ele pagar, né? Então não tem esses pontos que eu citei inicialmente em ações, não tem em fundos imobiliários. E aí você consegue viver previsivelmente com R$5.600. Às vezes vai pagar um pouquinho menos, pô, aqui ó, tá aqui o gráfico. Às vezes vai pagar um pouquinho menos, e aí você segura um pouquinho a barra, né? Ou então talvez nesse mês você usa ali o que dava para usar, não investe naquele mês, ou talvez você vende uma ou duas cotinhas ali para poder manter ali o seu patrimônio. Lógico, isso não é ideal, né? Descapitalizar não é ideal. Por isso que você tem que fazer um planejamento de aposentadoria. Isso aqui é mais simples do que você imagina, você só precisa de gestão, E para fazer essa gestão você precisa de conhecimento, né? Lógico, você precisa de conhecimento. E os fundos imobiliários, cara, é tão simples de você aprender. Eu não tô falando que é fácil, não é fácil, mas é tão simples que você fica encabulado, cara. Não tem porquê, não tem motivo de você não saber investir bem em fundos imobiliários. Principalmente porque existe o método 2 em 1, né, que você já tá cansado de ouvir eu falar. Tá aqui o link, se você é novo, tá aqui o link aqui embaixo. Clica aqui e vai conhecer o que é o método 2 em 1. Lá eu ensino tudo sobre fundos imobiliários, sem precisar saber nada. Eu te ensino a criar até uma conta na corretora, até você se tornar investidor profissional. Tanto que, olha só esses prints aqui, são pessoas que começaram a fazer o método 2 em 1 e em 2 semanas já estavam analisando fundos imobiliários, RI de fundo imobiliário, coisa que você nunca vai ver se você não começar a estudar fundo imobiliário, você nunca vai saber, principalmente se você fizer esses cursinhos meio a boca aí de fundo imobiliário, que é o dobro do preço do meu e não te ensina a analisar RI. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já comprei praticamente todos. E eu vou pedir para todos que já fizeram o método 2 em 1 comentar aqui embaixo do vídeo se você gostou, se você não gostou, do suporte, né, das análises que a gente faz lá, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e fique esperto com isso aqui, porque você não vai se aposentar apenas com ações, a não ser que você fique bilionário, aí tudo bem, você não precisa se preocupar, né? Mas para a maioria, inclusive eu, já estou me protegendo disso e colocando um pouquinho de fundo imobiliário na minha carteira, né? De 25% a 30% da sua carteira. Até mais, investidores, até o próximo vídeo.